Salve, salve, meus amigos, um grande abraço a todos. Muitos assuntos para falar sobre o Fluminense nessa última semana de 2022. Depois da vinheta eu conto tudo para vocês, tem lateral que pode sair, tem a declaração polêmica do presidente da Federação de Futebol do Rio, tem a definição sobre o local da final da Libertadores da América de 2023, especulação sobre o futuro do zagueiro Nino, tudo isso e muito mais você confere depois da vinheta. Olá, meus amigos, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no canal Ligados no Flu. Espero que todos tenham tido um ótimo Natal e vamos que vamos para essa última semana de 2022, já com notícias de 2023, informando que a final da Libertadores, marcada para o dia 11 de novembro, pode ser disputada na Colômbia ou na Argentina, pelo menos é o que informa o jornalista Sérgio do Boccagi. Se o jogo final for na Argentina, a final vai ser disputada, pode ser disputada na verdade, no estádio Monumental de Núñez, estádio do River Plate, onde o Fluminense esteve lá em 2021, fez 3-1, sapecou 3-1 para cima do River, com um show do Nenê, do Fred, do Iago Felipe e companhia. Se a final for na Colômbia, ainda não tem nenhum estádio candidato a receber a finalíssima. Eu espero que o Fluminense esteja na final, independente se vai ser na Colômbia, na Argentina ou qualquer outro país. Tomara que o Fluminense esteja disputando a final da Libertadores em 2022. Informações agora sobre o Fluminense, pessoal. Olha só, vocês viram essa postagem aqui do Guga, novo lateral direito do Fluminense, postou uma foto dele dizendo que era o uniforme do Sub-17, quando ele jogou no Fluminense, no time Sub-17, que o uniforme está guardado há 17 anos. O uniforme tá bem conservado, porque para estar guardado há 17 anos e ainda servir nele, o uniforme tá super bem conservado, mas o Guga demonstrando aí, né, muita vontade de fazer um grande ano pelo Fluminense, jogando com a camisa tricolor. Quem não vai jogar no Fluminense em 2023 e já está inclusive treinando no outro clube, mas ainda não foi anunciado oficialmente, são 3 atletas, o Marcos Felipe, o David Duarte e também o Gabriel Teixeira. Gabriel Teixeira que vai ser vendido. Já o Marcos Felipe e o David Duarte, empréstimo de 1 ano. Eles vão continuar vinculados ao Fluminense, mas emprestados ao Bahia. Só que o anúncio oficial dessas negociações ainda não foi feito, mas eles já estão treinando com o grupo do Bahia. Pessoal, vocês viram a entrevista que o Rubens Lopes, o presidente da Federação do Rio, deu para o podcast Storycast? Vocês viram? Por uma questão de justiça, não há como você negar que a Unimed colocou o Fluminense em outro patamar. Sim. Em determinado momento, o Fluminense estava na 3ª divisão. E quem o colocou na 3ª para a 1ª, antigamente, naquele conceito, falamos aqui, foi graças à atuação do Eurico Miranda. Esse aí. Nunca vi isso, né? Ele pulou do 3º para o 1º, pulou um degrau. Por causa de João Avelange. Voltou. Pulou um degrau. Bom, a Federação do Rio, depois que essa fala, né, repercutiu muito no noticiário aí dos canais que acompanham o dia a dia do Fluminense, a Federação do Rio emitiu uma nota em que ela diz o seguinte, olha, vou ler aqui para vocês, vou achar aqui, ó. A Federação de Futebol do Estado do Rio repudia a interpretação de um trecho da entrevista gravada no início do mês de outubro de 2022 do presidente Rubens Lopes ao Storycast. Nela, o presidente enaltece o esforço e a administração do presidente Mário Bittencourt. Ressalta a era vencedora dos anos 2000 e sem nenhum demérito ao tricolor das Laranjeiras, mas apenas como registro histórico, lembra do período de queda desportiva e de seu soergimento. A FERJ reforça todo o respeito com o Fluminense Futebol Clube, instituição centenária e vencedora, e sua diretoria, lamentando o estranho viés adotado por uma lamentável edição equivocada e distante da verdade. O Fluminense, até o momento que eu gravei esse vídeo, o Fluminense não tinha se manifestado oficialmente sobre esse assunto, não sei nem se o Fluminense vai se manifestar ou não. Vamos voltar a falar de futebol, de mercado da bola. O Nino teve o nome dele aí envolvido numa negociação, possível negociação com o Sporting de Portugal. Eu trouxe aqui alguns dias que os clubes da Turquia, no caso especificamente do Fenerbahçe, aliás, do Galatasaray, tinha voltado a colocar o nome do Nino lá no noticiário do futebol da Turquia. Agora o nome do Nino é vinculado
ao Sporting de Portugal, mas de acordo com o empresário do jogador, o Fernando Garcia, ele teria respondido ao Jorge Nicola, jornalista Jorge Nicola, de que não há nenhuma negociação do Nino em andamento e, por outro lado, a gente lembra também que o Nino ainda não respondeu à proposta do Fluminense de renovação de contrato, né? De acordo com o Vitor Lessa, do canal do Lessa, no YouTube, assim que o Nino voltar das férias, ele vai dar a resposta dele ao Fluminense e tudo indica que ele vai aceitar essa proposta, mas a gente ainda não tem oficialmente, né, uma posição nem do Nino e nem do Fluminense sobre a renovação, essa proposta aí de ampliação, na verdade, porque o contrato do Nino não estava acabando. Então o Fluminense quer, na verdade, prorrogar o contrato, dar um salário maior para o Nino. Lembrando que o Fluminense é dono de 60% do passe do jogador e o Criciúma é dono de 40% do passe do Nino. Para a gente encerrar, assunto Calegari. De novo, o Calegari na pauta de um clube da Série A. O Calegari já foi sondado, se eu não me engano, pelo Internacional. Agora é a vez do Goiás fazer uma sondagem pelo lateral do Fluminense, é o que informa o Vitor Pimenta, em uma apuração em conjunto com o Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor, de que o Goiás sondou a situação do Calegari. A gente lembra que o Fluminense acabou de contratar outro jogador para a mesma posição do Calegari, o Guga, do Atlético Mineiro. Talvez o Calegari não tenha muitas oportunidades no ano de 2023, porque na lateral direita o Fluminense já tem o Samuel Xavier, que é o titular absoluto. O Guga vai ter que correr atrás do seu espaço, né, para ter oportunidades. E o Calegari, para jogar no meio de campo, também a concorrência é muito grande, porque ele tem o André, tem o Martinelli, tem o Iago, tem o Alexander, que foi muito bem no final de ano, tem também o Felipe Melo, que o Fernando Diniz gosta muito. Então, são muitas opções ali para a cabeça de área. Então, é provável que o Calegari não tenha muitas oportunidades ao longo do ano. O Fluminense, então, avalia, né, essa possibilidade, se vale a pena ou não emprestar o Calegari para a equipe do Goiás. Vamos aguardar os próximos dias aí para ver o posicionamento oficial do Fluminense. Meus amigos, essas eram as notícias que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Se pintar novidade, eu volto por aqui. Um grande abraço.